Nosso convidado de hoje tem uma história muito forte, uma história triste. Imagine você viajando com a sua família e de repente um óleo na pista, o carro perde o controle, bate de frente com o outro e está você, sua esposa, 3 filhas e a caçulinha dessas filhas, com apenas 5 aninhos, morre nesse acidente. Eu creio, principalmente você que é daqui de Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, você que é daqui de Minas Gerais, na época desse acidente, com certeza deve ter visto alguma reportagem. Eu mesmo me lembro de ter visto uma reportagem. Jamais imaginei que se tratava da família do Josué. E ele está aqui hoje para contar um pouco dessa experiência, que foi ao mesmo tempo terrível, mas que dela ele tirou grandes lições. Josué. Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Vanderlei. É um prazer estar aqui. Eu estou vendo aqui, você tem um sobrenome muito parecido com o sobrenome de um grande amigo, da Silva Leite. Quem é da Silva Leite para você? Você lembra ou não? Meu pai, Isaí. Tem o Isaí, mas tem o João Leite. João Leite também. Hein? O João Leite é João Leite da Silva Neto, parece. Seus nomes são familiares. Mas seu pai deixou muita saudade, né? Deixou. Diácono em Lagoinha por muitos anos, não foi na igreja da Lagoinha? Cantou no coral, na época da Teonila. Teonila, sogra do pastor Márcio Valadão. Exatamente. Que já partiu também, né? É uma história, né? O nosso querido Vojeco também, Jeconias, né? Que já partiu também. É a vida. Mas vamos falar um pouco da sua história. Interessante que a gente estava conversando antes do programa e eu me lembro perfeitamente quando vi a reportagem a respeito desse acidente que você sofreu e até algumas pessoas comentaram, era um pastor, aliás, é um pastor, era a família do pastor. Mas eu jamais imaginei que esse pastor fosse você. Conta um pouco dessa história. O que aconteceu? Vocês estavam indo de onde para onde? E o que foi exatamente que aconteceu? Vanderlei, era janeiro, já era final das férias, né, escolares, então eu estava levando a minha esposa com as meninas para aproveitar o restinho das férias na casa da avó materna, né? E aí pegamos estrada, como sempre fazíamos, oramos, colocamos as malas, abastecemos, as meninas cantando, né, como sempre faziam, e partimos, mais ou menos umas 10 horas da noite, aqui de Belo Horizonte, sentido a Nova Era, 140 quilômetros. E né, a viagem tranquila, tudo tranquilo, mas lá pela 00:30, realmente, quando estávamos ali no quilômetro 360, ao fazer uma curva... O quilômetro 360 fica exatamente onde? Já você estava na 381. 381. Sim. Chegando no 5 Estrelas, em João Molevade. Já estava a 1 quilômetro de lá. E aí, ao fazer essa curva simples, e eu estava tranquilo, não estava correndo nem nada, simplesmente perdi o controle do carro, ele começou a fazer um zigue-zague indo para a contramão. Nesse momento, minha esposa vê os faróis, né, da carreta que vinha ao nosso encontro. Ela falou assim, amor, é uma carreta chegando. Eu falei assim, olha, eu estou vendo, mas olha aqui o volante, eu não consigo controlar o carro mais. E ali, então, era esperar para ver o que ia acontecer. E o carro fazendo aquele movimento, mas o choque foi inevitável. A gente bateu de frente com aquela carreta, depois bateu de um lado, e aí voltamos para a mão de direção e o carro parou. Parou, eu falei assim, tudo bem, né? Bateu, então tá tudo bem. Eu falei, amor, tá tudo bem? Ela, tudo bem. Mas quando a gente vira para trás para ver as nossas filhas, Vanderlei, não vimos as nossas filhas. Nós vimos foi o asfalto. Porque o carro se dividiu em 2 partes. Exatamente entre eu e minha esposa e as nossas filhas. Mas naquele momento ali, a partir daquilo, a gente não desesperou. A gente ficou em paz mesmo. É algo sobrenatural, algo de Deus. Aquela paz que excede a todo entendimento. Tomou conta da gente. E naquele momento ali, falou, então vamos descer, vamos acudir as meninas. Mas antes mesmo de eu tirar o cinto, a gente já viu uns faróis chegando e uma freada atrás da gente. Era uma carreta que a gente tinha ultrapassado. E ela se aproximando, ela conseguiu frear. Senão ela passava em cima de mim e da minha esposa. E aí naquele momento tiramos o cinto, descemos e entramos mato adentro para acudir as nossas filhas.
Só que quando nós nos aproximamos, eu já pude ver que a nossa caçula, a Clara, de 5 anos, já havia falecido. Quando você disse que vocês entraram no mato, e você disse que o carro dividiu. Sim. Uma parte do carro foi para o meio do mato e a outra parte ficou na pista. Preso na pista, na batida. Sim. E nessa parte que foi para o mato estava a sua caçulinha. Em tese, as nossas 3 filhas. Mas quando nos aproximamos, eu já vi que a caçula já tinha falecido, virei para minha esposa e falei assim, amor, Deus levou a Clarinha. Ela disse, eu estou vendo. E ela deu a volta para acudir a mais velha, que estava já gritando, em estado de choque, porque ela estava dormindo, todas as 3 estavam dormindo. E a minha esposa então tirou a minha filha mais velha do cinto, colocou nos seus braços. Ela toda ensanguentada, toda quebrada. E ela então foi apalpando-a dos pés à cabeça para ver se pelo menos ela estava inteira. E naquele momento ali eu toquei na Clarinha, já falecida ali, morta. E eu levantei os olhos para o céu, sabe? E eu falei assim, Deus, eu acho que eu posso dizer como Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o teu nome. E a paz continuou no nosso coração. Não desesperamos, não choramos, não ficamos assim angustiados com aquilo. Simplesmente ficamos em silêncio vendo aquilo que estava acontecendo. E ali então eu já pude perceber que a nossa filha do meio, a Paula, não estava no carro. Eu perguntei para minha esposa, você está vendo a Paula? Não. Aí eu comecei a procurar ela no meio do mato. E aí eu já ouvi uma voz lá da estrada, tem alguém aqui. A hora que eu volto, minha filha estava na valeta da BR e eu não tinha visto. Eu passei por cima dela e não vi. E ela estava então respirando com muita dificuldade, já praticamente morta. E ali então eu peguei ela, desdobrei. Essa é a sua filha do meio. A do meio. E a minha esposa ficou com a mais velha. E ali então desdobrei ela e o Espírito Santo de Deus me lembrou de repreender o espírito de morte. Foi a primeira coisa que eu fiz, pus a mão na cabecinha dela e repreendi o espírito de morte. E ali ficamos aguardando. Aí daí a pouco chegaram os anjos do asfalto. Chegaram antes das ambulâncias. Acudiram as nossas 2 filhas, a Clarinha ficou lá onde estava. Eu me levantei para a multidão que estava ali e falei do amor de Deus para eles. Vocês falam, um dia mal pode chegar para vocês também. Para nós chegou hoje. Mas Deus nos deu uma paz que excede a todo entendimento. Eu sou pastor, fiquem tranquilos porque a gente está tranquilo. E falei, olha, entrega sua vida a Jesus. E falei do amor de Deus para eles. Chegaram as ambulâncias. Quando chegaram, eu falei, olha, precisamos correr com a sua filha para o hospital, senão ela vai morrer aqui mesmo. Por causa da Paula. A Laura ficou, eles puseram a Paula na ambulância deles e correu com a minha esposa junto. E eu fiquei lá na estrada. Você e sua esposa não sofreram nada de mais grave? Nada, só a dor no peito por causa da luxação, da pressão da batida do cinto segurando a gente. Só isso, nada mais. E ali então, correram com a minha filha para o Hospital Margarida em João Molevade. No meio do caminho, pastor, o Vanderlei. O médico, o paramédico que estava junto com a minha esposa, ele virou para ela e disse assim, você está em estado de choque. Ela virou para ele assim, não estou não. Não, você está em estado de choque? Ela, não. Pela 3ª vez ele falou assim, porque é impossível uma mãe que vê uma filha morta, levando 2 entre a vida e a morte para o hospital, ficar nessa paz que você está aqui dentro. Ela virou para ele e falou assim, eu não estou em estado de choque. Isso tudo que está acontecendo é propósito de Deus. E Ele nos deu uma paz que excede a todo entendimento. E correram para o hospital. Chegou lá, eles abriram a minha filha, tiraram o baço, porque ele explodiu. Pra você ter uma noção, pastor, a Paula teve a Paula, né, a do meio, traumatismo craniano seríssimo. O baço explodiu. Depois descobriram com a tomografia que o pulmão esquerdo explodiu, esfarelou. A Laura, mais velha, traumatismo craniano também. Perfuração dos 2 pulmões. Toda quebrada. Quebrou cabeça, pescoço, mandíbula, braço, perna. As 2 entre a vida e a morte. E durante a noite inteira, aquela madrugada, tentando estabilizar as 2 para trazer para Belo Horizonte. No dia seguinte, a gente vai para o cemitério, enterra a Clarinha, a gente vai em casa. Tomar um banho para ir para o hospital. Porque as outras 2 chegaram no Mater Dei. Depois de muita dificuldade para estabilizar. No corredor do apartamento, minha esposa vira para mim e fala, chorando, eu quero as minhas filhas de volta.
E eu disse para ela, e se Deus não quiser devolver? E se Deus devolver do jeito que a gente não quer? Ou que a gente não espera? Vamos fazer diferente? Vamos orar a Deus? Entregar as duas também? Já que ele levou a outra, a caçula. Se ele quiser levar, ele leva. São dele. Aí oramos mais ou menos assim, Deus, a Clarinha o Senhor já levou, já está com o Senhor. A Laura e a Paula estão lá no Mater Dei, entre a vida e a morte. Se o Senhor quiser levar, pode levar, são suas. Mas se acharmos graça aos teus olhos, e se o Senhor quiser devolver as duas, que elas voltem sem nenhuma sequela. E aí fomos para o hospital. A partir dali, eu fiquei 16 dias internado junto com elas. A partir dali, Vanderlei, Deus começou a fazer o que Ele queria fazer, porque eu dei essa liberdade para Ele. E a paz continuou no nosso coração. As pessoas iam consolar a gente, elas eram consoladas. As pessoas sofreram o que nós não sofremos. Muita gente achando que a gente estava em estado de choque. Não estamos, nunca estivemos. O único remédio que eu e minha esposa tomamos foi o Tilex para dor muscular. No mais, nada mais. E Deus ali então começou a fazer o que Ele queria fazer. O traumatismo craniano das duas desapareceu, sumiu misteriosamente. A cada notícia, os médicos ficavam assim impressionados, sem saber o que estava acontecendo. Mas o tempo todo eu e minha esposa a gente ficou em paz, porque a gente sabia o que estava acontecendo. Era Deus nos surpreendendo. Com a graça dEle e a misericórdia dEle. E a paz continuando. A minha esposa chegou para mim e falou assim, Mô, eu acho que tem algo errado comigo. Eu falei, o quê? Eu não estou sentindo a dor da perda. Ela virou para mim assim, me perguntou, você está sentindo? Eu falei, também não. Então nem a dor da perda nós temos. E muita gente duvidou de nós. Eu já fiz entrevistas como essa. E teve gente que entrou no meu WhatsApp, no meu Facebook, para me criticar, achando que porque eu sou pastor, eu estava me fazendo forte, fingindo. Porque pessoas que também perderam filhos, perderam parentes e não conseguem superar até hoje. Às vezes as pessoas não entendem que atrás de um título existe uma pessoa Exato. de carne e osso, né? Eu não sou super-homem, nem eu nem minha esposa. Mas o que Deus fez conosco foi algo sobrenatural. Poxa, eu prego a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o sobrenatural. Aí quando a gente vive isso, muita gente duvida. Então muita gente me questionava. Ah não, vocês estão na fase que a psicologia explica, que é o da negação. Daqui a pouco a ficha cai e vocês vão admitir que vocês perderam uma filha e vocês vão ficar abatidos. Isso tem quanto tempo, Josué? Vai fazer 4 anos já. 4 anos agora. Agora no final, em janeiro, né, do ano que vem. E nós estamos mostrando aí um livro cujo título é Vida em Meio à Morte. Esse livro é resultado dessa experiência. Exatamente. E é isso mesmo que tem acontecido. Porque a Bíblia fala que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas quando morre, dá muito fruto. Eu creio que a Clarinha é esse grão de trigo que morreu para dar fruto. Porque com isso, com essa experiência que nós vivemos, muito forte, sim, temos saudades dela. Não somos de ferro, não. Mas o que eu quero dizer é que nós vivemos uma experiência totalmente sobrenatural. É viver a palavra mesmo, viva, a palavra de Deus. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas Deus esteve conosco, está conosco e nos tem consolado. E esse livro veio para isso, porque eu tenho tido oportunidade de ir em vários lugares para compartilhar, para contar o que Deus fez conosco, que vidas têm sido salvas, pessoas têm sido abençoadas, curadas, pessoas que também perderam entes queridos e não tinham conseguido superar. Ao terem contato com esse livro, sabe, Vanderlei, eu não fiz esse livro para ganhar dinheiro, quem sou eu? Não é meu propósito. Se eu pudesse, eu ia em todas as clínicas, hospitais, em todas as igrejas, em todos os lugares, para poder compartilhar e mostrar e levar essa experiência que nós passamos. Interessante, você está contando a sua história, eu estou me lembrando de uma história também que nós vivemos na Igreja Batista da Lagoinha, com um irmão muito precioso, que hoje também é pastor Cícero. Ele tinha uma filhinha, mais ou menos, acho que da idade da sua, 5 aninhos. A menininha parecia uma bonequinha de porcelana. Sim. E ela caiu de uma altura assim, ela estava num alpendre, a parte mais alta, e caiu e
um osso da costela perfurou seu pulmãozinho e ela morreu em função daquela perfuração do pulmão. E eu me lembro, é o Cícero e a Antoniette, e eles eram recém-convertidos. E eu me lembro que eu fui lá no velório que aconteceu ali num dos espaços da igreja da Lagoinha, e eu nunca me esqueço do que o Cícero me disse para as pessoas que estavam ali acompanhando aquele momento, a filhinha dele lá no caixão, e ele disse assim: essa experiência me jogou para mais perto de Deus. Olha que legal. Quando eu ouvi aquilo, rapaz, eu fiquei, sabe? Aí agora ouça a sua história. É a primeira vez que eu ouço a sua história. Eu vi matérias, reportagens sobre o acidente. Não ouvia, não conhecia a sua história como você está contando aqui, minuciosamente. E não tem como explicar realmente, a não ser essa paz que a gente tenta falar dela e por mais que tente, não consegue transmitir para as pessoas o que é que a gente está querendo dizer. Aí só quando a gente mesmo experimenta é que pode entender que paz é essa que a Bíblia fala que excede todo o entendimento. Exatamente. Porque o entendimento humano jamais vai conseguir captar, jamais vai conseguir entender como é que você pode falar de paz num momento de tanta dor. E dias antes do acidente, eu estava pregando na igreja. E as minhas filhas estavam sentadas na primeira fila, as 3. E eu disse para elas: filhas, irmãos, aqui estão nossas filhas. Eu estava pregando sobre Abraão, entregar o filho da promessa. Vocês estão vendo nossas filhas aqui? São nossas não. Se Deus quiser levar, Ele leva. Você falou isso dias antes do acidente. Dias antes do acidente. Quase que Ele levou mesmo. Mas para a glória de Deus. Deus ainda foi fazendo, realmente surpreendendo a cada dia. A minha filha do meio, que teve o pulmão que explodiu, esfarelou o pulmão esquerdo, Deus regenerou. Tem fotos no livro mostrando. Deus regenerou o pulmão dela. O pulmão não se regenera, mas Deus fez isso. E com pouco tempo, elas saíram do hospital. A mais velha 2 semanas, a outra 3. Nem 30 dias no hospital. Meninas que teriam que ficar 6 meses internadas. Para depois fazer um monte de tratamento. E não fizeram nenhum tipo de tratamento, nem fisioterapia. Tudo voltou ao normal como era antes. Deus realmente nos surpreendendo em cada momento. De repente, as pessoas que estão nos assistindo podem, algumas estarem passando por uma situação semelhante, se não semelhante, muito difícil, e imagino que elas poderão encontrar nesse livro aí algum alento, alguma resposta. Como é que a pessoa faz para ter acesso a esse livro, Josué? Olha, pode ir pela editora Getsemane, ela entrando em contato, ela consegue, ou até comigo mesmo. Né? Tem a pessoa pode falar direto com você? Sim, pode, não tem problema nenhum. Então, vamos fazer o seguinte, fale o seu e-mail e a produção vai gerar e vai aparecer para as pessoas que quiserem fazer o contato com você. Olha, meu e-mail é josuesilvaleite@gmail.com. josuesilvaleite@gmail.com. A essa altura já está aparecendo aí no vídeo. E tem o telefone também, o celular, que é o WhatsApp. Né? Então, por favor. 988502444. 31, código de área daqui de Belo Horizonte. Exatamente. Vai ser um prazer. Josué, eu queria ter mais tempo para a gente continuar conversando aqui, mas eu creio que foi muito proveitoso esse tempo. Para mim também. E, sinceramente, olha, às vezes a pessoa conta uma história como você contou e quem está ouvindo reage assim, eu imagino que você passou. Não dá para imaginar, não. Não dá, não. Não dá para imaginar. Só vivendo. E no meu caso, que também tenho filhos e agora tenho netos, sabe, quando a gente ouve uma história dessa, a gente não tem como fugir, sabe, da lembrança dos filhos, dos netos. É verdade. Mas é isso. Que Deus continue te abençoando, Amém. você, sua esposa, suas filhas, que Ele continue te dando graça. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.